Nobre colegas, quem fala é Heron Pimentel, sou perito, tenho experiência na área iniciando em 2006, mas efetivamente em 2009. Atendi já 20 juízes em 4 ou 5 cidades diferentes, trabalho na área contábil e vim aqui hoje trocar uma ideia com você relacionada ao limite que o perito deve observar para responder os quesitos propostos. E em contrapartida, o dilema quando a parte não faz a pergunta certa ou deixa de enfatizar determinado ponto da sua tese, considerando que nesse caso existe um brocado, um jargão, um dito popular do meio jurídico, que é o de que o direito não socorre aos que dormem. Então, assim, é um grande dilema em definir um limite entre até quando, até que ponto o perito pode ir, pode falar, sendo que uma das partes não perguntou ou não levantou o ponto para reforçar a sua tese, a tese da sua defesa. Então, assim, já de antemão, a gente já pode começar indicando que essa questão é um grande argumento de venda do nosso trabalho. Por que eu falo isso? Quando você tem um advogado, quando você tem um cliente, você pode informar para ele, quando das negociações ali, da importância que é se ter um profissional para poder preliminarmente fazer um estudo, ver o que a justiça está concedendo, o que a justiça está julgando para auxiliar o advogado, bem como também para fazer um pedido bem certo, um pedido bem enxuto, evitar pedido excessivo, pedido longo, cansativo, até mesmo que vai gerar um honorário alto por conta de falta de critério para pedir. Então, assim, se o pedido é bem feito, o pedido é sucinto, o pedido é direto, a sua tese como cliente vai ficar reforçada. É isso que nós, como profissionais, seja contador, seja administrador, economista, o profissional que faz cálculo na área financeira, que faz laudo, que faz parecer, né, que é perito ou assistente, o profissional que atua nessa área deve deixar isso bem claro, que isso ajuda e muito o cliente na defesa da sua tese. Então, nós como auxiliares do juiz, eu entendo que nós estamos, como o juiz, sujeito a alguns limites. A justiça, a norma, ela deixa isso bem claro, por exemplo, em alguns artigos do CPC. No caso desse 141 que nós vemos aí, ele está dentro do título 4 do juiz e dos auxiliares da justiça. E nós, como peritos, nós somos auxiliares da justiça. E aí no capítulo 1 fala dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Então eu entendo que o juiz, né, é quem diz o direito, é o responsável por gerenciar o processo, é responsável por dar o andamento, os comandos, e é ele que, através do livre convencimento, né, do que aquilo que ele entendeu, das provas, dos argumentos nos autos, diante daquilo que ele viu, ele vai decidir, ele é o responsável por dizer realmente ali a parte que tem o direito. E olha que interessante, o artigo 141, ele diz que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Vamos traduzir o texto do artigo 141. Assim, vamos aproveitar e fazer uma introdução de uma outra questão também que é importante a gente saber, porque nem todo mundo que vai assistir esse vídeo tem experiência processual e conhece o trâmite processual. Vamos lá. O autor, ele tem uma demanda, ele entende que tem um direito, ele ingressa na justiça com a petição inicial. Nessa petição inicial, ele vai elencar, ele vai indicar
todos os pontos que ele acredita que ele tem direito ali, ou acredita que ele tem valores a receber, ou que ele foi lesado em alguma coisa. Então, a oportunidade do autor de fazer o seu pedido é na petição inicial. E aí, após a petição inicial juntada, né, ela anexada ao processo, o processo se inicia, há um sorteio eletrônico, né? E aí, no caso, o juiz vai dar ciência à parte contrária ao réu que está sendo demandado. Então, o que acontece? Até o réu tomar ciência, né, ser intimado, o oficial de justiça ir lá e dar ciência a ele através do mandado, o autor pode modificar essa peça, ele pode alterar, tanto trocar quanto aumentar a petição inicial, ou diminuir, suprimir alguma coisa. Uma vez o réu sendo citado formalmente, o autor ainda pode mudar alguma coisa, desde que o réu dê essa autorização, desde que o réu autorize, o que seria, no caso, bem difícil já de acontecer. Agora, há uma terceira situação. O autor entra com a petição, faz os seus pedidos, o réu toma ciência e faz uma contrarrazão, ele contesta aquela petição inicial, e após esse momento, o juiz ele faz um despacho saneador. Ele chama os autos ao feito. Enfim, existem várias nomenclaturas aí que a gente, na prática, vê os magistrados utilizando, vistos, enfim. Nesse momento, o que o juiz faz? Ele dá uma analisada geral e já dá um direcionamento do que ele pretende fazer, da linha que ele vai atuar, das provas que as partes vão poder apresentar. Então, nesse contexto, o que acontece? O juiz ele vai emitir esse despacho, esse comando decisório, e a partir desse momento o autor não pode mais modificar nada, não pode acrescentar nada no seu pedido. Por que isso acontece? A justiça ela prioriza a segurança jurídica, a ampla defesa e o contraditório. Imagine que o processo rolando lá há 2 anos e lá na frente o autor esquece de fazer um pedido que pode até ser importante. Imagine se ele tiver a oportunidade de, o processo quase já definindo, ele levantar uma nova questão. Isso aí faria com que o processo literalmente começasse de novo e isso traria insegurança. Então, dando continuidade ao vídeo, ao segundo vídeo, né? Nós estávamos falando sobre a questão da possibilidade do autor complementar o seu pedido ou modificar o seu pedido. E uma vez o juiz dando o despacho saneador, não mais é possível a parte incluir ou modificar o seu pedido, porque isso geraria um transtorno processual e geraria uma grande insegurança no desenrolar do processo. Então acaba acontecendo que o juiz ele tem um limite que ele deve se deter em julgar, em falar apenas sobre questões que foram apresentadas pelas partes. Ou seja, o artigo 141 ele diz que é vedado ao juiz conhecer questões que não foram suscitadas por iniciativa da parte. Então, assim, o questionamento que nós levantamos é o seguinte: se o juiz, que é a autoridade máxima processual, se ele tem esse limite, nós, como auxiliares da justiça, e especificamente auxiliares do juiz, do magistrado, nós também não deveríamos respeitar esse limite, né? Então, o próximo artigo, que diz no capítulo 13, da sentença da coisa julgada, na segunda seção dos elementos e dos efeitos da sentença. E aí o artigo 492 diz que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em um objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, na verdade, a gente vai fazer uma exposição agora
da forma como que o juiz não pode se portar também quando ele for proferir uma decisão. O juiz, aí então no caso, ele não pode proferir uma sentença extrapetida. O exemplo assim, bem básico que eu usei para ficar bem claro, ele não pode conceder uma coisa diferente daquilo que foi pedido. Então o autor pediu uma maçã, ele vai lá e concede uma laranja. Então ele versou a sentença, o comando decisório dele falou de uma coisa diferente do que foi pedido. Isso não pode acontecer. Existe a decisão ultra petita, no caso seria uma coisa além. Eu peço um item e o juiz vai lá e concede aquilo que você solicitou, mais outra coisa diversa daquilo que você tinha pedido. Então ele dá além do pedido. Então o autor pede uma maçã e o juiz vai lá e concede não só a maçã, mas como a laranja também. E tem a sentença infra ou cita, que aí no caso é concedido um pedido menor do que foi feito. Então ele pede a maçã e a laranja e o juiz somente concede a maçã. É um exemplo bem simples, até chega a beirar ser grosseiro, mas fica bem claro para entender. Então, se no nosso caso, como auxiliar da justiça, será que nós podemos falar além do que nos foi perguntado? Ou então, por nossa conta, nós podemos omitir alguma coisa? Ou por nossa conta, nós podemos desviar do objeto da perícia e do trabalho que nós estamos envolvendo e versar sobre outro ponto que não o abordado, fora do quesito, fora dos pontos controversos, por exemplo, que o juiz levantou? Então, eu entendo que nós, como auxiliares da justiça, nós temos que ficar atentos a esses pontos e não exceder. É claro que cada um pensa de um jeito, e essa é uma exposição da minha opinião, da forma como eu atuo, como eu trabalho, e depois no final vou falar sobre algumas exceções, é óbvio, mas no geral não é uma posição majoritária. Existem grandes escritores, grandes profissionais que têm prestígio nacional, e eles falam sim, que você deve falar, que você deve, vendo alguma coisa, você deve se manifestar, mas entenda que na prática, se ocorrer essa manifestação espontânea, tenha certeza que a parte que não foi favorecida por esse apontamento, ela vai levantar, sei lá, uma suspeição, vai rebater o seu argumento dizendo que não foi perguntado, que você não deveria falar. Grandes profissionais do mercado, eles têm essa condição de falar, e na maioria das vezes é aceito isso, é convencionado a aceitação disso por causa do prestígio que traz, mas na massa, no geral, geralmente, trocando ideia com outros colegas, e na prática eu tenho visto também, não é muito prudente você falar além do que você pediu, com base no que eu estou mostrando aí. Se o juiz ele tem esse limite de falar somente aquilo que está limitado, né, que a parte levantou de questão, e também a questão de que o direito ele não socorre quem dorme. Então, assim, se a parte não teve o cuidado, se a parte não teve a preocupação de contratar um bom advogado, um profissional que conhecesse da causa, da demanda ali, se ele não teve essa preocupação, eu acho que perde um pouco o cliente, o autor, a parte, por não ter tido esse cuidado de contratar um profissional adequado para a situação. Olá, colegas, dando continuidade a essa sequência de vídeos sobre o limite que o perito deve observar na resposta aos quesitos, na confecção do seu laudo técnico, no vídeo número 3, nós vamos apontar agora a questão do limite que é indicado no artigo 473 do Código de Processo Civil. E lá no artigo 473
fala que o laudo pericial deverá conter, e aí os incisos eles vão elencar diversos requisitos que o trabalho do perito deve ter, que o laudo técnico deve observar, né? Então tem que ter objeto, a metodologia, respostas claras aos quesitos. Em outra parte do Código de Processo vai ser indicado a ordem que os quesitos devem ser respondidos. Enfim, tem toda a orientação ali da formalidade que o laudo deve ser apresentado. Só que aí no parágrafo 2º vem essa indicação aí, né? Esse comando, na verdade, da norma. A norma diz: é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais. Isso eu já destaco, é muito importante, porque dependendo da quesitação que o advogado da parte faz, o perito acaba se envolvendo e acaba respondendo, emitindo opinião pessoal, emitindo sentimentos, né, conclusões particulares. Isso expressamente é vedado aí por conta desse artigo 473, parágrafo 2º. Emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, em mais um artigo da norma, vedando ao perito ultrapassar os limites designados, seja o limite imposto pelo quesito, porque os quesitos, eles na verdade deveriam ser, né? Porque em muitos casos nós temos verificado no decorrer desses anos que o advogado não aproveita profundamente essa grande oportunidade que a parte tem. E aí, ao invés de fazer quesito resumido, que defenda a sua tese assim bem pontualmente, às vezes o patrono lá, o advogado, ele junta um rol de quesitos extenso, às vezes questionando coisas que nem são objeto do pedido, que não estão contidas no contrato, por exemplo. Diz lá: queira dizer o percentual da comissão de permanência. E aí a gente vai verificar que no contrato nem fala de comissão de permanência. Isso gera uma questão muito ruim, porque parece com uma falta de cuidado, não teve preocupação nem de ler o quesito para questionar lá. E aí isso é um argumento nosso também, como profissional, para vender o nosso serviço, dizendo: olha, advogado, quando for oportunizado, no artigo 465 lá, que o juiz deferir perícia e abrir 15 dias para as partes apresentar os seus quesitos, indicar ao assistente e contestar a nomeação, impedimento de suspeição do perito, que o advogado, a gente deve orientar que o advogado junte quesitos relevantes e até mesmo o mínimo possível, mas que abranja o máximo a tese, porque o perito, na hora de quantificar seus honorários, ele vai levar em consideração o número de respostas que ele vai ter que responder, o número de quesitos que ele vai ter que responder. Então isso acaba, às vezes o número excessivo de quesitos acaba trazendo uma despesa extra para a parte que é nosso cliente, que seria desnecessário se a parte tivesse tido o zelo, o cuidado de perguntar somente aquilo que realmente é relevante. Então, mais uma vez, nesse caso especificamente, no capítulo 12, na 5ª seção aí, da prova pericial, já fala especificamente do trabalho que nós, profissionais peritos, teremos que desenvolver. Falei especificamente disso aí, e aí diz: é vedado. Existe essa vedação aí, né? Dando continuidade, como nós somos contadores, também, né, temos outras áreas de atuação, mas aproveitando essa parte da norma contábil. Olá, colegas, dando continuidade a essa sequência de vídeo, onde estamos falando sobre o limite que o perito deve observar na resposta aos quesitos e na confecção de seu laudo técnico. Nós iniciamos o 4º vídeo e nós vamos falar sobre
agora as normas brasileiras de contabilidade. Como eu atuo mais na área contábil, e o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, ele emite normas que são, de certa forma, relevantes para a perícia contábil, mas que também, por analogia, podem ser utilizadas por outros profissionais de outras áreas também. Então, na verdade, eu estou usando aqui um comando que é do CFC, que é do Conselho Federal de Contabilidade, mas que se aplica a qualquer tipo de perícia financeira. É claro que não vincula o economista, não vincula o engenheiro, o administrador que porventura faça uma perícia financeira, porque, na minha opinião, a perícia financeira, os contratos bancários, a parte previdenciária, essa parte geral de cálculos, eu acredito que não é prerrogativa de uma classe específica, né? Todos os profissionais que estiverem habilitados, que dominem a matéria e que tenham conhecimento, eles estão aptos a fazer. Então, vou usar essa questão aí do CFC, mas por analogia e por referência também nesse assunto que nós estamos tratando. Então, a norma PP01, que é do perito contábil, falando do zelo profissional, ela diz: o zelo profissional do perito na realização dos trabalhos periciais compreende, aí vem trazendo um número de observações, de pontos que devem ser observados, e diz lá: ser prudente no limite dos aspectos técnicos científicos e atento às consequências advindas dos seus atos. Ou seja, mais uma vez aí, uma orientação para prudência no que diz respeito à observação dos limites das respostas do nosso trabalho. No caso também, a TP01 vem falando aí, no item 3, o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil, mas digo também por analogia, poderia ser o laudo pericial financeiro ou parecer técnico financeiro, tem por limite o próprio objeto da perícia deferida ou contratada. Ou seja, mais uma vez indicando que, na minha opinião, né, e o colega que estiver ouvindo e vendo pode discordar, mas eu entendo, né, o meu entendimento é de que nós não podemos e não devemos falar além daquilo que nos foi perguntado ou que seja objeto do trabalho, ou também que tenha ir falar além dos pontos controvertidos que o juiz porventura tenha indicado até os momentos anteriores à nomeação do perito. E aí fala também, no item 69, o perito deve observar as perguntas efetuadas pelo juízo e ou pelas partes no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas a quesitos integrantes do laudo ou do parecer, e as explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a sua conclusão. Então, é também mais uma vez fazendo um apontamento quanto ao limite das respostas aos quesitos, que a gente deve observar como profissional as perguntas efetuadas pelo juízo e pelas partes, ou pelas partes, aqueles que tiverem assim juntado questionamento para reforçar sua tese aos autos, aqueles que apresentaram efetivamente quesitos no momento oportuno. E agora vem um ponto de contradição nessa linha aí de raciocínio que eu estou desenvolvendo quanto ao limite. Eu achei até que a norma brasileira de contabilidade, a NBC TP01, de certa forma, ela apresentou uma contradição aí, porque ela apresenta lá no item 64 as terminologias, e a primeira terminologia vem falando sobre omissão de fatos. E diz: o perito do juízo não pode emitir nenhum fato relevante encontrado no decorrer de suas pesquisas ou diligências, mesmo que não tenha sido objeto da quesitação e desde que esteja relacionada ao objeto da perícia. Então, assim, o finalzinho, ele aponta que a gente não pode omitir nada relacionado ao objeto da perícia, né? Mas, assim, de certa forma, fica um pouco confuso, porque o Código de Processo Civil vem
apontando os limites para o juiz e para os auxiliares também. Por analogia, a gente pode compreender isso aí, que não podemos falar além do que foi perguntado. Para dar um exemplo, um outro exemplo, por exemplo, vamos supor que no caso trabalhista é uma área que eu não atuo, mas na área trabalhista há uma hora extra e o advogado pede aquela hora extra, mas só que você como perito percebe, já o processo em fase de liquidação, quando você vai fazer um cálculo, percebe que o autor, né, que o trabalhador teria direito à hora extra noturna, sei lá, um percentual que eu não sei dizer, porque eu não atuo na área, mas além da hora extra normal, ele teria um plus, algo extra, por ter hora extra em horário noturno. E aí o advogado do autor não pediu, o juiz também não deferiu, e aí você vai lá como perito e inclui no seu cálculo essa questão. Vamos lá. Se a norma, ela proíbe, ela veda ao juiz julgar sobre um ponto, sobre algo que não foi levantado pelo autor, pelas partes, que em tempo oportuno não foi apresentado, não foi questionado, eu entendo que você, como calculista, como assistente técnico, vai emitir parecer, ou como perito do juízo, você também não teria esse condão de apresentar esse trabalho. Assim, em último caso, se for uma coisa muito relevante, algo que assim vai gerar um prejuízo muito grande, enfim, uma coisa muito extrema, em último caso, talvez ir pessoalmente despachar com o juiz, né, procurar um dia mais calmo, uma sexta-feira, geralmente à tarde não faz audiência, e apresentar: olha, excelência, existe essa situação aqui, e o que eu faço? Para você não incorrer também de futuramente alguém levantar essa questão: olha, o perito viu e não falou nada, poderia ter pelo menos, sei lá, levantado essa questão para ser debatida. Olá, nobres colegas, vamos retomar aqui, é o 5º vídeo de uma sequência de um raciocínio que estamos desenvolvendo relacionada ao limite que nós entendemos, na nossa opinião, que o perito deve observar para responder os quesitos, bem como também na confecção de uma forma geral do seu laudo técnico. Nós paramos aqui nesse ponto da NBC TP01, que trata da perícia contábil, uma norma específica da contabilidade, mas que, por analogia, outros profissionais que fazem perícia financeira ou, de certa forma, outros tipos de perícia econômica, na parte de administração, podem observar também, não estão vinculados, mas podem observar também como procedimento. A gente está falando sobre a omissão dos fatos e diz aqui que, ainda que a parte não tenha feito o quesito, mas que se o perito verificar algo relevante, ele não pode se omitir de falar isso. Mas na contrapartida, o que nós falamos no início dessa sequência de vídeos é que o direito, ele não assiste aquele que dorme. Então, assim, oportunamente, a parte teve o direito de apresentar os seus quesitos, o juiz deu essa oportunidade, e se ele não apresentou, ou se apresentou de forma que não alcançou o máximo do objetivo ali para defender sua tese, eu acredito que foi de uma forma a parte dormiu aí. E nesse ponto eu reforço que é um grande argumento nosso para vender o nosso trabalho, para apresentar as vantagens de contratar o assistente técnico, o assistente técnico que domina o assunto, ele vai fazer o mínimo de quesito possível, mas vai fazer um direcionamento muito importante para que a tese da parte que nós estivemos atendendo, para que a tese fique fortalecida e que o juiz livremente seja convencido com base no trabalho que a gente vem apresentar. Então, assim, se verificarmos algo, ainda que relevante, mesmo que não questionado, se a gente levantar essa questão, apresentar essa questão, tenha uma certeza que a parte que se sentir prejudicada, ela vai levantar contra esse posicionamento seu
e vai arrumar, você, um profissional, vai arrumar um problema. Então, assim, cada um que nos ouve, que assiste esse vídeo, cada um vai tomar a sua decisão. E é claro que, dependendo, a gente ser o último vídeo falando, se for uma coisa muito relevante, eu acho que vale a pena ir até o magistrado e conversar pessoalmente e trocar uma opinião e dizer, olha, eu vi isso aqui, eu falo, porque aí no momento que você juntar o seu trabalho com a indicação de algo que foi além, que não foi objeto de quesitação, e a outra parte que se sentir prejudicada for contestar, aí você vai ter o suporte do juiz, ele vai, assim, no popular, ele vai matar essa bola no peito e vai contornar a situação. Colegas, esse é mais um vídeo da sequência que nós estamos desenvolvendo relacionada ao limite que o perito deve observar para responder não só os seus quesitos, mas também para a confecção de uma forma geral do laudo técnico quando nomeado pelo juiz, perdão. Então vamos lá, até agora a gente falou sobre Código de Processo Civil, sobre normas brasileiras de contabilidade, e o que eu quero ressaltar é que todos esses comandos contidos nessas normas, elas alcançam a esfera civil. Agora, nós vamos falar sobre a esfera criminal, na parte penal. No Código Penal, no artigo 342, há essa indicação aí, do falso testemunho ou da falsa perícia. É interessante que nós, peritos, somos indicados e o contador, particularmente, também é. No caso aí são os auxiliares, né? Perito, contador, o tradutor e o intérprete, ele é pontualmente rolado aí para poder ficar bem claro que ele tem essa responsabilidade de sempre agir com verdade e não se negar e nem calar diante desses fatos. Só que o que acontece? Há um conflito em parte de tudo também que a gente viu até agora. É vedado ao juiz falar, no caso das provas e do perito, é vedado ao perito falar além, deve observar os limites e toda aquela coisa que a gente falou até agora. E aí vem o Código Penal e diz, se falso testemunho ou falsa perícia, artigo 32, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, como perito, como contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Aí na sequência vem falando a sanção, quanto a pena que tem e tudo mais. Eu não coloquei porque não vem ao caso. Mas aqui no caso algumas pessoas apontam esse artigo, no caso aí, no calar a verdade, no caso em que o perito ele veja algo relevante e não se manifeste em relação a isso aí. Então, muitos apresentam esse artigo do Código de Processo como um ponto de contradição, mas no caso aqui a gente entende que é especificamente na esfera penal, e aí é uma norma que a gente deve observar a questão do limite que é imposto para o perito, dentro do objeto. Aqui no caso o entendimento seria, vamos supor, dentro, igual recentemente agora saiu na Lava Jato a prisão de um perito, né? Então vamos supor que dentro dos autos ali tem toda a documentação, mostrando os livros contábeis, e há todo um questionamento em cima daqueles índices ali, daqueles números, por exemplo, para forjar uma fraude, para ver uma liquidez de uma empresa, alguma coisa, enfim, alguma coisa desse tipo assim. Se dentro do objeto, especificamente do objetivo da perícia, se dentro dos questionamentos apresentados, o perito, ele se cala, ele omite uma informação dentro do que é esperado, dentro do que foi perguntado, ou então pior, foi no caso dessa prisão, ele faz afirmação falsa, aí nesses casos especificamente, o entendimento da maioria é que aí incorre o perito ou o contador e os outros auxiliares também, ele comete, no caso aí, um crime, né?
Então seria calar a verdade e deixar de falar naquilo que lhe foi perguntado, naquilo que é objeto, naquilo que é assunto de debate. Se ele vê uma coisa relevante ou poderia, dentro de um questionamento, o autor perguntou, o índice tal está, o cálculo foi feito da forma correta, e aí o perito sabe que foi feito errado, ele se cala, ou então ele omite, podendo falar sobre aquilo ali, uma vez que aquele ponto é objeto de questionamento e também é um ponto controvertido do processo também. E aí parte para o outro artigo seguinte, o último também, que nós apresentaremos, que é o 343, que aí já envolve dinheiro do meio, já envolve vantagem, que seria você agir premeditadamente, propositalmente, porém, diz, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador ou tradutor. Então, na verdade, a gente lá embaixo fala calar verdade em depoimento, perícia, cálculo e tradução. Então, mais uma vez, nos envolvendo nós, auxiliares da justiça, nós ficamos sujeitos aí à norma penal também. Então, fechando, eu acredito que cada um tem sua opinião, cada um tem seu posicionamento, e esse vídeo, na verdade, eu apresento a minha posição. Acredito sim que nós devemos nos limitar a falar aquilo que nos foi questionado, sob pena de falar além da nossa competência, além do nosso limite, uma vez que o juiz, pela norma, lhe é imposto limite, porque nós que somos auxiliares desse magistrado, desse juízo, nós não teríamos esse limite também. Tem a questão da parte, se a parte for omissa, ela vai ter o prejuízo, ela vai arcar com essa omissão, com essa falta de preparo do seu procurador, do seu advogado, aquele que o defende. Voltando, tem esse brocardo, esse dito, esse adágio da área do direito, que o direito ele não assiste quem dorme. Então, se a pessoa dormiu, deu bobeira, não aproveitou ao máximo a sua possibilidade de se defender, o direito não vai amparar, não vai assistir essa pessoa. E todos esses questionamentos e esses apontamentos apresentados aqui, eles servem para fortalecer a importância que o advogado, de nós apresentarmos para o advogado a questão de, uma vez contratado um profissional, perito, assistente, o quão a parte ganha com isso, Às vezes a gente esquece de falar, mas a economia que é gerada, ou a maximização do resultado que o cliente percebe, isso paga o nosso trabalho, esse dinheiro extra, entre aspas, paga o nosso trabalho e ainda gera um resultado muito superior para ele. E melhor do que isso, o cliente deixa de perder, porque às vezes perde por não conhecer, perde pelo advogado não ter esse conhecimento aprofundado técnico da área financeira, da área previdenciária, enfim. Eu acredito que com essa sequência pequena de vídeos, não temos pretensão de esgotar o assunto, mas a intenção foi levantar um debate sadio. Se alguém discorda, pode discordar, escrever embaixo, mandar e-mail, mensagem, tem meu contato no vídeo aí, e estamos abertos para o debate e também para mudar de ideia, caso seja apresentado argumentos robustos